Os acontecimentos aqui narrados ainda estão sob investigação da Igreja Católica Romana. Seja qual for a decisão definitiva, os produtores deste filme aceitam e acatam, desde já, como verdade, a decisão da Santa Igreja. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te salve María, llena eres de gracia. Numa noite de verão, em junho de 1961, na aldeia de Garabandal, no norte de Espanha, estas 4 crianças disseram que tinham tido a visão de um anjo. Nos dias seguintes, o anjo voltou várias vezes e disse-lhes que a Virgem Maria viria visitá-las e que ela daria uma mensagem importante e avisos para o mundo. Estas visões continuaram durante 4 anos. Nossa Senhora disse às crianças que, se a humanidade não mudasse o seu comportamento e não passasse a ter uma vida mais santa, seria mandado um grande castigo. No fim deste caminho tortuoso está a aldeia de São Sebastião de Garabandal. Em 1961, este local era uma comunidade isolada de 80 casas e 300 habitantes, que ao longo de muito tempo conservava os mesmos hábitos e costumes. Trabalhavam longas horas no campo e sofriam os rigores dos invernos sem o menor conforto. O pároco, Padre Valentim Marichalar, vinha a cavalo aos domingos da aldeia vizinha, Cossio, para ouvir confissões e celebrar a Santa Missa. As origens da aldeia são obscuras. Uma coisa que sempre a caracterizou tem sido a forte adesão à fé católica. Durante a Guerra Civil de Espanha, os padres que fugiam das forças revolucionárias eram protegidos pelos habitantes desta aldeia. E a Sagrada Eucaristia era cuidadosamente escondida nesta casa abandonada, para evitar qualquer profanação. Desde os tempos medievais, todas as tardes, ao pôr do sol, toca uma sineta para lembrar aos habitantes que é necessário pararem de trabalhar e rezarem pelas almas do purgatório.
desde há 500 anos, a devoção do Rosário e da ladainha a Nossa Senhora têm sido mantidas todas as noites nesta capela de São Sebastião, o padroeiro da aldeia. Às 8h30 da tarde, num domingo, 18 de junho de 1961, 4 amigas brincavam numa vereda pedregosa na parte sul da aldeia. Eram elas Maricruz Gonçalves, de 11 anos de idade, e 3 de 12 anos de idade, Jacinta Gonçalves, Conchita Gonçalves e Mariloli Mathon. Embora 3 destas crianças tivessem o mesmo sobrenome, não eram parentes. Subitamente, do céu claro, ouviram o som de um trovão. No mesmo instante, Conchita caiu de joelhos, com a cabeça inclinada para trás, assustando-se as outras crianças. Pensando que ela tinha adoecido, decidiram chamar a mãe da Conchita. Porém, o mesmo aconteceu às outras crianças. Viram um anjo brilhante. Havia um sinal debaixo dele, mas as crianças não conseguiam ler as palavras que nele estavam escritas. Durante 12 dias consecutivos, o anjo apareceu-lhes várias vezes. No dia 1 de julho, falou pela primeira vez, dizendo que era São Miguel Arcanjo e que, no dia seguinte, domingo, a Santíssima Virgem iria aparecer-lhes como Nossa Senhora do Carmo e iria explicar o que significavam as palavras que estavam escritas. A notícia espalhou-se rapidamente. Muitos padres juntaram-se aos visitantes e aos habitantes da aldeia para testemunharem o grande acontecimento. A Santíssima Virgem apareceu. São Miguel Arcanjo de um lado de Nossa Senhora e outro anjo que se parecia com ele estava do outro lado. As crianças disseram que viam um olho sobre o anjo que estava do lado direito. O olho de Deus. Nossa Senhora explicou às crianças a mensagem que estava escrita no sinal. Era a sua mensagem para o mundo. Temos de fazer muitos sacrifícios, muita penitência e visitar frequentemente o Santíssimo Sacramento. Mas, primeiro, temos de viver corretamente. Se não vivermos desta forma, o castigo cairá sobre nós.
a taça já está cheia. Se não mudarmos, o grande castigo cairá sobre toda a humanidade. As crianças falaram claramente com a Mãe do Céu. Dios te salve María. Isto é uma gravação da Conchita a rezar o terço, devagar, como Nossa Senhora lhes tinha ensinado durante uma aparição. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ao longo desses 4 anos, Nossa Senhora apareceu mais de 2000 vezes, a qualquer hora do dia ou da noite, trazendo muitas vezes o menino Jesus nos braços. As visões das crianças eram precedidas por 3 chamadas interiores, que elas descreviam como 3 alegrias. À terceira chamada, elas corriam para se encontrarem com Nossa Senhora e caíam de joelhos nas pedras pontiagudas, entrando em êxtase. As suas cabeças ficavam inclinadas para trás, as pupilas dos olhos dilatadas e os seus rostos muito serenos. Eram insensíveis a picadas, queimaduras, contactos físicos ou a luzes fortes que eram focadas nos seus olhos. Depois de uma das aparições, a parte de trás das pernas de Jacinta estava cheia de picadas feitas por um médico. Cuando las niñas llegaban, en vez de dejarse caer normal o muy despacio, caían como instantáneamente. Y luego al dar el golpe sobre las rodillas, Pepe Dias era um construtor de lá e ajudava a proteger as crianças. Eu vi um médico tentar levantar a Conchita do chão durante uma das aparições. Tudo o que ele conseguiu foi pô-la de pé. Outros tentaram, mas ninguém conseguia levantá-las. Mas as crianças, em êxtase, levantavam-se umas às outras para beijarem Nossa Senhora. Mas nós não conseguíamos. As aparições continuaram, mas um novo fenómeno começou a acontecer. Quando as crianças estavam em êxtase, eram diferentes. Às vezes, andavam tão depressa que nós não conseguíamos alcançá-las. Elas iam num sentido e, repentinamente, mudavam. Ficávamos sem fôlego na maioria das vezes, pois elas iam muito depressa. Pensávamos que elas iriam contra as paredes das casas. Suávamos muito e as crianças não mostravam sinais de transpiração. As crianças começaram a ter quedas inacreditáveis durante os êxtases. Às vezes caíam para trás, rígidas como uma tábua, sem usar as mãos para se protegerem da queda, e levitavam. Estávamos muitas vezes com as crianças quando elas caíam de joelhos
nas pedras pontiagudas. Podia-se ouvir o barulho dos joelhos a baterem contra as pedras, mas elas nunca se magoavam. Com a licença do bispo local, 2 padres, dentre muitos outros, foram testemunhas dos acontecimentos de Garabandal. São eles o padre Luís Maria Andreu, de 38 anos de idade, que era jesuíta, professor de teologia em Una, Espanha, e o seu irmão, padre Ramón. Na minha primeira visita a Garabandal, com o meu irmão Luís, que já a visitava pela segunda vez, testemunhamos Jacinta e Mary Lolly em êxtase, ao pé dos pinheiros. Os seus rostos estavam transformados, com uma expressão linda. Eu disse para mim mesmo: se isto for verdade, por favor, que uma delas saia do êxtase. Naquele momento, uma delas saiu do êxtase. Para uma prova maior, eu disse para mim: que volte ao êxtase. Imediatamente, ela reentrou em êxtase. Virei-me para o Luís e disse: cuidado com aquilo que pensas, pois a transmissão do pensamento é imediata. Na noite de 8 de agosto de 1961, enquanto observava as crianças em êxtase, o padre Luís gritou 4 vezes: milagre! 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 Massimina González é tia da Conchita e sua confidente. Lembra-se muito bem do padre Andreu. Santa Maria, Mater Dei. Ele celebrou uma linda missa no último dia em que esteve na aldeia. Depois dessa missa, Marie Cruz entrou na igreja em êxtase e seguia uma grande multidão. No meio do barulho, ele tentava ouvir a conversa dela. Estava de joelhos perto dela, em frente à imagem de Nossa Senhora do Rosário. Ela saiu da igreja em êxtase. Mais tarde, naquela noite, elas subiram na direção dos pinheiros, em êxtase, e o padre seguiu-as. De repente, o padre levantou os braços e gritou: milagre! 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 Mais tarde, perguntei à minha sobrinha Conchita o que é que tinha acontecido. E ela disse que, durante todo o tempo em que estavam a ter a visão, elas estavam a ver o padre Andreu. Normalmente, elas não viam ninguém. Elas não viram o milagre. Só viram a Mãe Santíssima. Nossa Senhora disse às crianças que o padre Andreu viu o futuro milagre. Mais tarde, ele saiu da aldeia com amigos. Na viagem de regresso a casa, de madrugada, ele disse ao condutor do carro e aos outros amigos que iam com ele: que lindo presente a Virgem me deu.
Que doce e amável mãe temos no céu. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Sem nunca ter estado doente, ele emitiu um som de tossir, baixou a cabeça e morreu. A explicação a que se chegou foi que ele tinha morrido de intensa alegria. A morte do meu irmão é um verdadeiro mistério para mim. Os médicos disseram que o coração tinha parado, mas ele não era doente. O que sei é que em dado momento ele estava cheio de alegria e logo morreu. Eu creio que o meu irmão Luís estava realmente feliz no instante em que faleceu. As pessoas, muitas vezes, punham numa mesa objetos sagrados, tais como rosários, escapulários, medalhas e alianças. As crianças apresentavam estes objetos a Nossa Senhora para ela os beijar. Depois, devolviam-nos aos respectivos donos, embora não tivessem capacidade de saber a quem pertencia cada objeto. Nossa Senhora disse às crianças: através do meu beijo nestes objetos, o meu filho fará milagres, maravilhas e prodígios. Esta promessa tem sido cumprida. Existem numerosas notícias de curas espirituais e físicas por todo o mundo. Rodillas, que sangra por las rodillas, pero no estoy mal, están tocando aquí, sacar las piedras con esto. Serafim Gonçalves é o irmão mais velho da Conchita. Às vezes, as pessoas que visitam a aldeia perguntam-me se há alguma coisa específica de que me lembro sobre as aparições. Qualquer coisa em geral. Eu lembro-me de tudo. Lembro-me das inúmeras vezes em que as visões ocorreram, especialmente à noite, e em todas as condições meteorológicas, com neve, trovoada, temporais de granizo. Das muitas vezes que as crianças corriam, em êxtase, com as suas cabeças inclinadas para trás, quando estavam a ter a visão. Às vezes, eu estava atrás da minha irmã Conchita. Ficava preocupado porque estava escuro. Achava que ela ia bater com a cabeça nas paredes de pedra das casas. Elas vinham de costas desde os pinheiros até aqui, e todo o caminho para a igreja era feito de joelhos. Tudo o que aconteceu aqui foi muito impressionante. Depois vieram as mensagens que me fizeram acreditar que era Nossa Senhora que estava a aparecer às crianças. Verifiquei que as mensagens que elas escreviam não podiam ser delas mesmas. Hoje podemos ver essas profecias a realizarem-se. Em 1961, a Santíssima Virgem disse às videntes que
viria um dia em que elas se iam contradizer umas às outras e até negariam o que tinham visto. Elas estranhavam como poderiam fazer tal coisa, pois realmente haviam. A própria Virgem deu-lhes a explicação. Era porque elas iam passar pela mesma confusão que a Igreja. Com o passar do tempo, quem pode duvidar das suas palavras? A Virgem Santíssima disse à Conchita que São Miguel iria entregar-lhe uma mensagem em seu nome, porque lhe era doloroso ser ela a entregá-la. E porque a sua primeira mensagem não tinha sido cumprida, avisou que esta mensagem seria a última. Havia muita gente aqui naquele dia. Eu estava preocupado. Pensava que a Conchita ia ser esmagada. Em 18 de junho de 1965, por volta das 11h30 da noite, Conchita recebeu a última mensagem, que foi filmada pela televisão espanhola. Como a minha mensagem de 18 de outubro não foi cumprida e não foi muito difundida pelo mundo, estou a avisar-vos de que esta é a última. Antes a taça estava cheia, agora está a transbordar. Muitos cardeais, bispos e padres estão no caminho da perdição e estão a levar muitas almas com eles. É dada cada vez menos importância à Eucaristia. Devíeis afastar a ira de Deus pelos vossos próprios esforços. Se pedirdes perdão, o sincero, Ele vos perdoará. Eu, a vossa mãe, através da intercessão de São Miguel Arcanjo, peço-vos que emendeis as vossas vidas. Estais a receber o último aviso. Amo-vos muito e não quero a vossa condenação. Rezai-nos com sinceridade e nós atenderemos os vossos pedidos. Deveis fazer mais sacrifícios e meditar na paixão de Jesus. Se pensarmos na paixão de Jesus, cometeremos menos pecados, porque iremos recordar quanto Jesus sofreu por nós. Desde 1963, Maria Saraco tem dedicado a sua vida a difundir as mensagens de Garabandal. Ela estava presente por ocasião da última mensagem. Quando, no dia seguinte, ouvi a mensagem do lado de fora da casa da Conchita, foi para mim como se Nossa Senhora estivesse a dizer-me que eu não estava a fazer um bom trabalho para difundir Garabandal. Outra coisa que me incomodou na mensagem dela
foi que muitos cardeais, muitos bispos e muitos padres estavam a caminhar para a perdição e a levar muitas almas com eles. Como podia Nossa Senhora dizer tal coisa? Mas agora, é claro, tenho uma opinião diferente. Percebi que temos de nos preocupar, começando a rezar pelos sacerdotes. Dress with decency if you wish to be saved, because the styles will drag you to eternal fire. Spoke in the normal. Maria Saraco fundou uma organização sem fins lucrativos na Califórnia. Além de divulgar Garabandal, ela encoraja igrejas em todo o mundo a manterem vigílias eucarísticas pela santificação dos sacerdotes. Foi recebida pelo Santo Padre Paulo VI em 1971. O Papa disse-lhe: Maria não só a abençoa a si, mas também a todos os que vão às suas vigílias para rezarem pelos sacerdotes. Ele disse ainda: isto é muito importante. Você não deve parar. Para confirmar o caráter sobrenatural dos acontecimentos, São Miguel disse à Conchita que, numa determinada data, a comunhão invisível que ele tinha dado às crianças se tornaria visível na língua dela. Ela caiu de joelhos aqui, rezou e estendeu a língua para receber a comunhão. A língua estava vazia, sem nada. Eu estava só um pouco afastado do seu rosto, quando de repente a Sagrada Eucaristia lhe apareceu na língua, tal como se recebe ao comungar. Era uma hóstia branca muito linda. E repentinamente a hóstia começou a inchar. Estava-se a mover. Estava a inchar. Eu não me recordo agora por quanto tempo. Devia ter sido de 2 a 3 minutos que a hóstia ficou na sua língua. Depois, ela fechou a boca e engoliu a sagrada hóstia. À volta dela estava uma grande multidão a empurrar, a atropelar. Todos queriam ver Conchita. Toda a gente queria tirar fotografias. Na ânsia que tinham de ver, rasgaram a minha camisa. Fui puxado para o chão. Quase perdi as minhas calças. Consegui segurá-las. O povo estava tão excitado. Diziam: a hóstia, milagre, milagre. De todas as máquinas fotográficas que se encontravam ali, só uma, de filmar, de 8 mm, conseguiu registar o milagre no momento exato. Vendo suas filhas sofrerem fisicamente e sentindo a zombaria dos céticos, estes anos foram muito difíceis para os pais. Julia Mathon, a mãe de Marie Loli, recorda-se de incidentes particulares. A minha filha chorava muito
durante os seus êxtases. O pai dizia que ela sofria muito. Eu também sofria ao vê-la a andar de joelhos nas ruas lamacentas e cheias de pedras. Um dia, às 5 da madrugada, a aldeia estava coberta de lama. Havia gelo e eu via a Loli a andar de joelhos na rua, seguindo a visão. Escondi-me porque estava a chorar. Rodeava uma multidão. Ela não me podia ver. Eu estava escondida no lugar onde está agora a casa de Jacinta. 2 homens encontraram-me e disseram-me que a Loli estava a dizer: a minha mãe está a chorar. Eu chorava porque ela podia adoecer. Estava com receio. Coisas como esta não têm explicação. O doutor Luís Morales, que costumava ir a Garabandal, é um dos mais famosos psiquiatras de Espanha. Ele era o principal examinador da Comissão de Investigação Inicial, exigida pela Igreja em 1961, sobre as aparições. O seu relatório negativo repercutiu-se por muito tempo. No dia 30 de maio de 1983, porém, ele mudou completamente a sua decisão, dizendo: se hoje estou aqui a falar-vos sobre as aparições da Nossa Senhora de São Sebastião de Garabandal, é porque ela mesma causou esta minha mudança de atitude. Além disso, estou aqui a falar com a permissão da hierarquia eclesiástica. Na realidade, os êxtases das 4 videntes de Garabandal eram experiências místicas superiores, como as descritas por Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz. O Dr. Morales disse mais: as aparições da Virgem às crianças não só foram um milagre, mas um facto providencial, um marco fincado na terra para trazer mais espiritualidade. Irei terminar a minha conferência suplicando à Virgem de Garabandal que me mantenha debaixo do seu manto e que tenha misericórdia de mim para o resto dos meus dias. From Garabandal and from Lourdes. Lourdes, Garabandal and Fátima, the same thing. Lourdes, Fátima e Garabandal são a mesma coisa. Misericórdia de Deus. Ao longo de 1962, as crianças foram estudadas por eminentes doutores e psiquiatras. Um especialista de crianças, o Dr. Ricardo Puncernal, um neuropediatra espanhol de renome, realizou a mais extensa investigação. Ele garantiu que as crianças estavam sempre completamente normais e que os êxtases não correspondiam a qualquer fenómeno psicológico conhecido. Sob o estrito ponto de vista científico, não se pode negar a possibilidade de uma causa sobrenatural em todos estes fenómenos. O Dr. Garcia Ruiz e o Dr. Ortiz González disseram que manter o silêncio,
seria uma verdadeira cobardia científica. Nós não encontramos nenhuma explicação científica para tais fenómenos. Os médicos estavam absolutamente perplexos para explicarem como a saúde física e mental das crianças não estava completamente arruinada após os primeiros meses de aparições. Às vezes, quando as crianças recebiam as primeiras chamadas da Virgem Santa, geralmente à noite, não se deitavam e, mesmo assim, eram capazes de fazer a vida normal no dia seguinte, sem sentirem a falta do sono perdido. O padre Valentin veio para Cossio como pároco em 1947. Garabandal era parte da sua paróquia. Ele testemunhou entre 500 a 600 êxtases. Me preocupei muito. Fui a primeira pessoa a interrogar as crianças. Fiquei preocupado e informei o bispo. No princípio, não acreditei que as crianças vissem Nossa Senhora. Havia coisas realmente estranhas que aconteciam aqui. Acreditei firmemente nas aparições, depois de presenciar provas concretas. O bispo da Diocese de Santander, Dom Juan del Val Gallo, testemunhou 3 das aparições quando era ainda um jovem padre e trabalhou por pouco tempo numa comissão da Diocese para investigar estes acontecimentos. Já como bispo, ele instaurou uma nova investigação em 1988. Eu precisava de fazer pessoalmente uma investigação, porque a minha responsabilidade exigia isto. Parecia-me que, por ser assunto tão sério, eu tinha que descobrir, por mim mesmo, o que acontecera exatamente em Garabandal. Os resultados foram levados à Santa Sé para a Sagrada Congregação encarregada da doutrina da fé. É para lá que são remetidos assuntos como estes. É, portanto, aí que estão os documentos. Eles foram entregues ao cardeal Ratzinger. ¿Es el mensaje de Garabandal teológicamente correcto y de acuerdo con las enseñanzas católicas? Yo creo que sí, que es teológicamente correcto. As mensagens são teologicamente corretas. Sim, mas incomoda-me um dos pormenores. Quando se diz que muitos bispos e cardeais estão a ir pelo caminho da perdição, parece-me extremamente severo. As mensagens não dizem nada contra a doutrina da Igreja. ¿Ha condenado la Iglesia las apariciones de Garabandal alguna vez? No, no las ha admitido, no las ha considerado. As aparições nunca foram condenadas. Os bispos anteriores não reconheceram que as aparições eram sobrenaturais, mas não as condenam. Essa palavra nunca foi usada. Considero, certamente, as mensagens importantes, porque são semelhantes a Lourdes e Fátima. É importante para nós, cristãos, vivermos as mensagens de Nossa Senhora.
se considerarmos que ela poderia ter dito isto. Mas não posso dizer que ela tenha dito, pois isto seria admitir que as aparições teriam sido verdadeiras. E eu não posso tomar essa atitude, porque a Igreja ainda não se pronunciou. E é ela que tem a última palavra. O bispo retirou todas as restrições quanto às visitas à aldeia que os bispos anteriores tinham estabelecido para os sacerdotes. Não me recordo precisamente da data. Foi feito pouco a pouco. Eu disse ao pároco que começasse a retirar as restrições e depois foi anunciado publicamente. Foi cerca de 6 anos antes de eu me aposentar, em setembro de 1991. Em 1966, Conchita foi chamada ao Vaticano pelo cardeal Ottaviani. Naquela ocasião, ela encontrou-se com o Papa Paulo VI, que, durante a conversação, lhe disse: "Eu te abençoo juntamente com toda a Igreja." Isto não pode ser interpretado como uma aprovação oficial de Garabandal, mas a expressão do Papa é muito significativa. Joy Lomangino, aos 16 anos de idade, perdeu a vista e o olfato quando o pneu de um caminhão rebentou junto do seu rosto. Anos mais tarde, quando visitava familiares na Itália, foi levado ao Padre Pio, o estigmatizado. Durante uma dessas visitas ao Padre Pio, o olfato voltou. Ele perguntou ao Padre Pio se a Virgem Maria estava a aparecer em Espanha. E o Padre Pio respondeu que sim. Ele perguntou também se deveria ir lá. E o Padre Pio, novamente, respondeu que sim. Joy travou conhecimento com as crianças ao longo de muitos encontros. Mais tarde, estabeleceu em sua casa em Long Island, Nova York, uma organização mundial para difundir as mensagens de Garabandal. A Virgem Maria tinha dito à Conchita que no dia em que o milagre acontecer, Joy voltará a ver. Primeiro, ele irá ver o milagre que o meu filho fará através da minha intercessão e depois ficará a ver permanentemente. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Em Garabandal foram profetizados 4 grandes acontecimentos sobrenaturais. O primeiro será um aviso de Deus ao mundo inteiro, que será visto e depois sentido interiormente por cada um em todo o mundo. Naquele momento,
veremos o mal que fizemos e o bem que deixamos de fazer. O aviso será mandado para nos purificar e corrigir a consciência do mundo. Todos irão reconhecer que o aviso vem de Deus. Irá preparar-nos para um grande milagre. Este será o segundo grande acontecimento. O grande milagre terá lugar numa quinta-feira, às 8h30 da noite, no dia 8 ou entre os dias 8 e 16 de abril. A vidente Conchita sabe a data e anunciá-la 8 dias antes de acontecer. Será no dia da festa de um santo martirizado por causa da Eucaristia. Não será num dia de festa de Nossa Senhora. E coincidirá com um acontecimento importante na Igreja. Todos os da aldeia de Garabandal ou das montanhas em redor verão o milagre por cima dos 9 pinheiros, no monte, no alto da aldeia. Os doentes que estiverem presentes serão curados. Os que não creem irão acreditar. Como resultado do milagre, a Rússia converter-se-á. O corpo do Padre Andreu, que testemunhou o milagre, será encontrado incorrupto no dia seguinte ao do milagre. O terceiro maior acontecimento será um sinal permanente, visível no céu, e que ficará até ao final dos tempos, como lembrança do milagre ocorrido nos Pinheiros. Se a humanidade não cumprir as mensagens da Santíssima Virgem, então Deus enviará um castigo ao mundo. À Conchita, à Mariloli e à Jacinta foi mostrado este castigo. Foi durante 2 noites. Na primeira noite, eu estava com a Conchita na casa dela. Ela estava com uma contusão no joelho. Depois de as outras crianças voltarem dos pinheiros, ela disse-me que elas tinham chorado. Conchita também tinha tido a mesma visão. Na segunda noite, as crianças estavam num caminho lamacento e disseram à multidão que ficasse atrás. Elas começaram a gritar. Tinham as mãos levantadas para o alto e diziam: por favor, não deixe vir, não deixe vir. Leva as crianças primeiro. Dê ao povo
tempo de se confessar. Um padre franciscano, Padre Félix Elisede, que estava de visita, disse: vamos rezar 10 Ave Marias a Nossa Senhora das Dores. Logo que começamos a rezar, os gritos pararam e as crianças diziam: não deixe vir. Estávamos assustados naquela noite. Não dormimos. Ficámos nos pinheiros aquela noite. Todas as 300 pessoas da aldeia se foram confessar. Gostaria de fazer uma observação sobre o aviso. Embora o aviso seja de assustar, será óbvio para todos que ele vem de Deus. Os ateus reconhecerão naquele momento que é de Deus. Não nos matará. Se morrermos, será de emoção. Depois de todos os êxtases que testemunhei, estou satisfeito. O que as crianças diziam era verdade. As crianças nunca mentiram. Se elas diziam que viam Nossa Senhora, é porque viam Nossa Senhora. Se dissessem que viam um anjo, elas viam um anjo. Quero dizer que elas estavam realmente a ter estas visões. Algumas comoveram-me diretamente. E considero Garabandal o acontecimento mais importante da minha vida. Não tenho a menor dúvida de que tudo o que foi profetizado aqui irá acontecer. O aviso, o milagre e o sinal permanente. A Virgem Maria esteve aqui. Foi sobrenatural. A irmã dele, Conchita, Mariloli e Jacinta casaram com americanos e agora vivem nos Estados Unidos. Maricruz também está casada e vive em Espanha. Em 1991, com a permissão do bispo local, Mariloli e Jacinta, juntamente com os seus maridos, assistiram à segunda conferência de Garabandal, na Austrália. Padre nuestro, que santificado sea tu nombre. Jacinta foi a única vidente que viu o Sagrado Coração de Jesus. Pues no se puede explicar lo que se siente. Me mueve cada vez que, É indescritível o que se sente.
sempre que me recordo da visão, fico comovida. Nossa Senhora dedicou especial cuidado e atenção a cada padre que veio à aldeia de Garabandal. O único que viu o futuro milagre foi um padre. Nossa Senhora disse às crianças: um padre é mais importante do que um anjo. As crianças foram avisadas de que, se encontrassem um padre e um anjo, cumprimentassem primeiro o sacerdote. Foi dada às crianças a capacidade de reconhecerem os padres que vinham à aldeia vestidos com roupa normal. Em quase todas as vezes que a Virgem lhes aparecia, as crianças eram avisadas para rezarem pela santificação dos sacerdotes. Elas tinham a capacidade de saberem quando um padre visitante estava em pecado grave. Nossa Senhora disse a Mariloli que ela iria sofrer muito durante toda a sua vida e para oferecer os seus sofrimentos a Deus pelos sacerdotes. The thing I think is more important in my life to pray for holy priest. A coisa mais importante na minha vida é rezar pela santificação dos sacerdotes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Tudo parecia focar a Eucaristia e o sacerdócio. O milagre, que virá numa quinta-feira, o dia que é consagrado à Santa Eucaristia, o dia em que Nosso Senhor instituiu o sacerdócio. Nossa Senhora disse a Mariloli: antes do milagre, vai ser muito difícil celebrar a missa. Mariloli perguntou qual seria a causa disso. E Nossa Senhora respondeu: o comunismo. Um dia, o sino da igreja tocou afinados. Conchita disse à mãe: o Papa João morreu. Nossa Senhora disse-me que agora só haverá mais 3 papas, e então será o fim dos tempos, mas não o fim do mundo. Salve Regina, Mater Misericordiae. Em 12 de setembro de 1962, Maricruz teve o seu último êxtase. E em janeiro de 1963, as visões acabaram também para Mariloli e Jacinta. Só a Conchita continuou a ter visões, mas estas em menor número e mais espaçadas. A última aparição foi em 13 de novembro de 1965. Foi uma aparição especial, durante a qual a Mãe Santíssima beijou objetos religiosos. Nossa Senhora disse a Conchita: eu não vim só para a tua salvação. Eu vim para a salvação de todos os meus filhos e com o desejo de os trazer para mais perto dos nossos corações. E depois
acrescentou: Conchita, por que não visitas com frequência o meu filho no Santíssimo Sacramento? Não deixes que a preguiça te afaste, impedindo-te de o visitares, que ele está à tua espera dia e noite. This crucifix is very significant in the apparitions of Garabandal, because the children would follow Our Lady about in the village. Este crucifixo é de grande significado nas aparições de Garabandal. As crianças acompanhavam Nossa Senhora através de toda a aldeia, a qualquer hora do dia e da noite, mesmo às 3 e 4 horas da madrugada, levando sempre o crucifixo, que nos recorda a sagrada paixão de Jesus Cristo, alimento para o Espírito, porque nos envia cruzes todos os dias da nossa vida. Não são elas um meio de nos purificarmos para a nossa santificação pessoal? Nossa Senhora levou as crianças às casas e em cada quarto faziam o sinal da cruz sobre as camas, seguindo as instruções de Nossa Senhora. A Virgem Santíssima estava a querer avisar-nos e dizer-nos que o matrimónio é um sacramento sagrado, consagrado por Deus, e ao mesmo tempo ela estava a prevenir-nos de que o leito matrimonial iria ser profanado, não se preocupando as pessoas nem sequer com casarem-se. O que eu estou a fazer aqui sentada, falando convosco, é para imprimir em todos que agora vos foi transmitida a mesma responsabilidade que eu experimentei e senti. Vocês compartilham atualmente desse sentimento. E depende de vós cumprir a mensagem e torná-la conhecida. Há muitas lições que Nossa Senhora nos deu. Ensinou-nos a vida sobrenatural. Disse-nos que pensamos pouco no céu e no inferno. Ela dirigiu as crianças para o cemitério da aldeia e aí as viram a fazerem o sinal da cruz sobre as campas, a rezarem pelas almas dos falecidos. Há mais de 30 anos os peregrinos vêm, rezam nos pinheiros, onde a Virgem frequentemente aparecia, experimentando a serenidade que reconhecem só pode vir de Deus. Os meios que Nossa Senhora nos deu são oração, penitência e sacrifício, para nos ajudar e nos fortalecer e para nos dar coragem para cumprir isto. Ela diz-nos: pensai na paixão de Jesus. Mas tudo terá de ser precedido do verdadeiro arrependimento dos nossos corações por todas as ofensas que temos cometido contra Deus. Portanto, é muito, muito importante que todos se confessem a Deus. Se são católicos, confessem-se. Os que o não são, arrependam-se e corrijam as suas vidas. É isto o que Nossa Senhora nos pede a todos. E depois já não haverá medo. Lembrai-vos
que a salvação da humanidade depende de cumprirmos ou não esta mensagem. Estes acontecimentos são de grande relevância e estão iminentes. A única coisa condicional é o castigo, que virá se recusarmos voltar-nos para Deus. Por favor, digam a todos o que viram e ouviram aqui hoje. Nossa Senhora prometeu, ela prometeu que ela recompensaria a todos. Deus nos abençoe. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te Amén. salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ave verum, corpus nadum de Maria Virgine, vere passum immolatum in croce pro homine, cuius latus perforatum fluxit aqua et sanguine, est o nobis pregustatum mortis in examine. O Iesu dulcis, o Iesu pie, o Iesu